A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. O prazer estar com vocês aqui novamente na nossa IBC, Escola Bíblica em Classe. Sou o pastor Jorge Oliveira e estarei aqui junto com vocês estudando a palavra do Senhor, onde vamos estar falando sobre um tema muito importante, né? Vamos estar falando aí sobre Jesus, Nicodemos e João, né? A princípio nós vamos começar falando sobre o Jesus adolescente. Então eu convido a você para ficar aí até o término desse ensinamento, e com certeza o Espírito Santo irá operar grandiosamente em nossas vidas, em nossos corações, né? E irá abrir as nossas mentes para que possamos mergulhar nesse imensurável mar de conhecimento da palavra do Senhor Jesus, né? Ficamos uns meses parados aí, mas graças a Deus o Senhor concedeu a nós a oportunidade de voltar, trazendo aí os ensinamentos da sua santa palavra para todos, né? Então nós temos aqui a nossa leitura bíblica em classe, onde nós vamos estar lendo em Lucas 2:39 até o 49, né? Nós temos aqui o nosso texto de ouro, que é em Lucas 2, versículo 46 e versículo 47. Eu tenho certeza que o Espírito Santo continuará nos abençoando grandiosamente e abrindo aí os nossos corações, as nossas vidas. Que esta mensagem pode vir impactar de uma forma poderosamente na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Já quero te convidar para junto, né, nós lermos aí a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Lucas 2, né, do versículo 39 ao versículo 49, onde a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: e quando cumpriram todas as coisas segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para a sua cidade, Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e era cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E todos os anos, seus pais iam a Jerusalém, à festa da Páscoa, como está escrito lá em Êxodo, a referência de Êxodo 23, 15 e Deuteronômio 16, do 1 ao 6. E quando ele tinha já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. E terminados aqueles dias, tendo eles regressado, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que o soubessem, nem José, nem a sua mãe. E pensando eles que estava na companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e o procuravam entre os parentes e conhecidos. Mas como não encontraram, voltaram a Jerusalém, procurando por ele. E aconteceu que, depois de 3 dias, acharam-no no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e perguntando-lhes. E todos os que o via estavam fora de si, por causa de sua inteligência e de suas respostas. E quando o viram, surpreenderam-se. Então a sua mãe lhe disse: filho, por que nos fizeste assim? Eis que teu pai e eu te procurávamos, cheios de pesar. E ele lhes disse: por que razão me buscais? Não sabeis que me convém ocupar-me nos negócios de meu pai? Então olha que texto magnífico, olha que texto maravilhoso para nós estarmos aqui aprendendo, né, na palavra do Senhor Jesus, onde vamos estar falando exatamente sobre Jesus, um menino adolescente. O Espírito Santo, né, na infância de Jesus. A gente vamos ver aqui
mediante aí a própria profecia, né, que nós temos na palavra do Senhor Jesus, relatando para nós sobre a ação do Espírito Santo já na infância de Jesus, né, o crescimento físico, espiritual e moral. Nós sabemos que nenhum crescimento é frutífero sem a graça de Deus, né? A graça do Senhor Jesus, ela tem que estar presente na nossa vida, ela tem que estar presente no nosso crescimento físico, espiritual e moral, né? A graça de Deus, ela é o mel da sua bondade sobre nós, a qual comove os corações dos homens em nosso favor. Isso aqui é bíblico, isso aqui está dentro da palavra do Senhor, e eu quero ler juntamente com vocês, né, no livro de 2 Coríntios, né? A palavra de Deus, ela vai falar para nós em 2 Coríntios 9, versículo 8. Importante que você tenha em mãos a Bíblia Sagrada, né? Para que juntos possamos aí estar acompanhando esta lição maravilhosa, né, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Versículo 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que tenhais sempre, em tudo, toda suficiência e superabundez em toda boa obra, segundo o que está escrito. Então, olha só, a graça de Deus, né, ela precisa estar em nós a todos os momentos da nossa vida, para que assim possamos estar seguros no Senhor e para que as coisas corram bem. E nós vamos estar falando, né, o assunto aqui é o Espírito Santo na infância de Jesus. A gente vamos falar sobre os 7 Espíritos de Deus, né, que são manifestados em Cristo, né? E esta profecia vai estar aqui escrito para nós em Isaías. Muito importante que você acompanhe conosco aqui em Isaías, capítulo 11. E o versículo de número 2 e o 3. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer, né? E sairá um ramo do tronco de Jessé. Olha só. E um renovo brotará de suas raízes, né? E aqui agora é onde entram os 7 Espíritos de Deus. E repousará sobre ele o Santo Espírito do Senhor Jeová, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência. Não, perdão, o Espírito do Senhor Jeová, o Espírito de sabedoria, 2, o Espírito de inteligência, 3, o Espírito de conselho, 4, o Espírito de fortaleza, 5, o Espírito de conhecimento, 6, e o Espírito de temor, 7. 7 Espíritos de Deus repousará sobre Cristo, né? E aqui nós vemos, já na infância de Jesus, esses 7 Espíritos sendo manifesto na pessoa do Senhor Jesus, ainda na sua adolescência. Como nós relatamos aqui, está aqui o primeiro Espírito, o Espírito do Senhor Jeová, segundo, o Espírito de sabedoria, terceiro, o Espírito de inteligência, quarto, o Espírito de conselho, quinto, o Espírito de fortaleza, sexto, o Espírito de conhecimento e sétimo, o Espírito do temor do Senhor. Todos esses 7 Espíritos que foi relatado aqui em Isaías capítulo 11, nós vemos eles acontecendo na vida do Senhor Jesus, ainda na sua adolescência. Então olha que coisa maravilhosa, olha que coisa magnífica que é a palavra do Senhor. Quanto mais nós vamos mergulhando, o Espírito Santo ele vai nos direcionando, ele vai abrindo os nossos corações, vai abrindo a nossa mente, porque nós temos que ter o Espírito Santo em nossas vidas, nós temos que ter o Espírito de Deus para podermos compreender
a palavra do Senhor Jesus, para entender o que o Senhor quer falar conosco através da sua palavra. E isso só acontece mediante o Espírito de Deus, mediante nós pedir a direção do Senhor para nos ajudar, e com certeza Ele ajudará as vossas vidas. Então, olha só, pelo Espírito, né, do Senhor Jeová, né, nós vemos que pelo Espírito do Senhor Jeová, ele foi concebido, como está lá em Lucas, capítulo de número 1, versículo 35, e Lucas capítulo 2, versículo 11. Nós vemos que ele foi concebido através do Espírito de Deus, né? Pelo Espírito do Senhor Jeová, ele foi concebido. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então nós vemos aqui a atuação, né, do primeiro Espírito de Deus na vida do Jesus adolescente. B, pelo Espírito de fortaleza, ele cresceu e se fortaleceu, né? Então, pelo Espírito de fortaleza, ele cresceu e se fortaleceu. É importante que nós mantemos a nossa vida em comunhão com Cristo, em comunhão com a palavra do Senhor, para que nós possamos estar nesse crescimento espiritual, né? E quanto mais nós crescemos espiritualmente, nós fortalece também, né? E isso é muito importante, porque quando nós fazemos isso, nós estamos nos revestindo de todas as armaduras de Deus, né? Para quando chegar o momento de tentação, né, nós possamos aí estar firme e forte para poder batalhar, lutar, né, e vencer aí as batalhas do dia a dia. Então nós vemos aqui a referência em Lucas 2, a partir do versículo de número 40. Então, pelo Espírito de sabedoria, ele foi cheio desde os seus 12 anos. Lucas 2, versículo 40, parte B, e o versículo de número 52. Pelo Espírito de sabedoria, ele foi cheio desde os seus 12 anos. Isso aqui a gente vemos claramente. No texto que a gente leu, a gente vamos ver, né, o Jesus adolescente sendo cheio, né, sendo cheio aí do Espírito Santo, né, de inteligência, né, e já conhecendo ali o templo, a casa do Pai, desde os seus 12 anos de idade. D, pelo Espírito de temor, ele ficou no templo. Lucas 2, versículo de número 43. E pelo Espírito de conhecimento, ele ouvia, interrogava, discutia com os doutores. Isso aqui é muito importante, né? Nós temos que ter o Espírito de conhecimento, nós temos que pedir a Deus que dê a nós o conhecimento da sua palavra para nós ouvir, né, interrogar e discutir na hora e no momento certo, dentro da palavra do Senhor, trazendo sempre respostas dentro da palavra do Senhor Jesus. Então, aqui, pelo Espírito de conhecimento, mas o Espírito de Deus, ele ouvia, ele interrogava, ele discutia com os doutores. Em Lucas 2, versículo de número 47. E pelo Espírito de inteligência, ele respondia, né? Lucas 2, versículo de número 47 também. Então, veja só, isso aqui nós estamos falando sobre o Jesus adolescente. Nós estamos falando sobre a ação do Espírito Santo na vida de Jesus, já na sua infância, né? Já ali quando Jesus começa ali com seus 12 anos. E isso aqui é muito importante, isso aqui nos ajuda de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa a conhecer e a continuar, né, mergulhando no mar de conhecimento da palavra do Senhor Jesus. O sétimo Espírito que nós vamos ver aqui na parte G, pelo Espírito de conselho, ele executou o seu ministério terreno a partir do seu batismo, quando este desceu sobre ele em forma corpórea de uma pombinha, né? Lucas capítulo de número 3, a partir do versículo de número 22. O menino
fortalecido e cheio de sabedoria. Seria provado no templo aos 12 anos. Era uma ordenança legal que os varões se apresentassem diante de Deus 3 vezes ao ano. É importante que os irmãos venham conosco aqui, né, no livro de Êxodo. Livro de Êxodo 23. Vamos estar aqui estudando a palavra do Senhor. Aqui nós estamos na nossa EBC, Escola Bíblica em Classe, né? Então temos aí um tempinho para correr as referências e ler a palavra do Senhor Jesus. Isso aqui, além de estar aí no nosso contexto, né? É bom nós abrirmos a Sagrada Escritura e ir lá e ler, para você, desta forma, ler a Bíblia com mais frequência e saber aonde que está a divisão dos livros, né? Então, essa é uma forma de nós ler a palavra do Senhor e já saber aonde que está os livros, porque aqui na nossa escola, quando você chegar no culto, no seu ministério, na sua igreja, o pastor for ler lá no livro de Salmos, você já vai saber, né, aonde que está localizado, né? Então, por quê? Pela frequência que nós vamos lendo e lendo as referências, lendo os textos, além de nós colocar a leitura da Bíblia em prática, você já vai ter aí, saber aí a divisão da sua Bíblia, onde que está os livros, a divisão dos livros. Então vamos lá em Êxodo 23, 15. A palavra do Senhor vai nos exortar e trazer uma revelação para nós. Guardarás a festa dos pães sem fermento, os quais comerás durante 7 dias, como te mandei, no tempo marcado, no mês da primavera, pois nele saíste do Egito, e ninguém apresentar-se-á diante de mim com as mãos vazias. E também a festa das ceifas, das primícias dos teus labores, do que houveres semeado no campo, e a festa da colheita no término do ano, quando acabares de recolher o que semeaste. 3 vezes no ano apresentarás todos os teus filhos varões diante do Senhor Jeová. Então a gente vê aqui, e era o costume, né, legal, que os varões se apresentassem diante de Deus 3 vezes ao ano. Em Deuteronômio nós vamos ter também, a palavra de Deus também vai trazer para nós em Deuteronômio 16, do versículo 1 ao 18. A palavra de Deus vai dizer o seguinte para nós: guardará o mês de Abibe e celebra a Páscoa em honra do Senhor Jeová, teu Deus, porque foi no mês de Abibe que o Senhor teu Deus te fez sair do Egito de noite. Sacrificarás do rebanho e do gado a Páscoa ao Senhor Jeová, teu Deus, no lugar onde o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás pão fermentado durante 7 dias, nela comerás pães asmos, pão de aflição, porque foi apressadamente que saíste do Egito, para que te recordes do dia da tua partida durante todos os dias da tua vida. Não será visto fermento algum em todo o teu território durante 7 dias. Não ficará para amanhã do dia seguinte coisas alguma da carne pascual que sacrificares na tarde anterior do primeiro dia. Não poderás sacrificar o cordeiro pascual em qualquer cidade que o Senhor Jeová, teu Deus, te dá, mas somente no lugar que o Senhor Jeová, teu Deus, eleger para ali fazer habitar o seu santo nome. Ali imolarás o sacrifício pascual, ao cair da tarde e ao pôr do sol, a hora em que saíste do Egito. Vamos ler aqui o 18, que vai nos dizer o seguinte: estabelecerás juiz e magistrados em todas as cidades que o Senhor Jeová, teu Deus, te der, segundo as tuas tribos,
para que julgue o povo com reto juízo. Então, o 16 vai dizer: 3 vezes por ano, todos os teus varões se apresentarão diante do Senhor Jeová, teu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos ázimos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Nenhum deles aparecerá com as mãos vazias diante do Senhor Jeová. Então, nós já vemos aqui em Êxodo também a palavra de Deus sendo confirmada. Então, aqui, quando os pais de Jesus, né, os pais carnais de Jesus, sobe ali ao templo, né? Então era de costume que eles levassem ali os varões, e Jesus é levado ali também ao templo. E isso aqui vai trazer também para nós uma mensagem maravilhosa, magnífica, né? A gente podemos estar aprendendo, né, com esta mensagem, né? E assim podermos colocar em prática, né? E também exortar aí os nossos filhos no dia a dia, né, com a palavra do Senhor Jesus. Isso aqui é muito importante. Uma profecia a respeito do menino Jesus no templo, com 12 anos de idade. A gente vemos aqui em Lucas, no nosso texto, Lucas 2:42, e Salmos. Nós vamos ler aqui em Salmos também. É muito importante que os irmãos estejam aí acompanhando conosco. Salmos 27, a palavra de Deus vai trazer para nós essa confirmação, né? Esta profecia do menino Jesus no templo, né? E aqui a gente vemos todas essas profecias se cumprindo, né, na vida do menino Jesus, o Jesus adolescente. Salmos 27, 4, 6 vai nos dizer o seguinte: uma coisa peço ao Senhor Jeová e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para desfrutar da beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olha só, porque no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me esconderá e me colocará sobre uma rocha. A minha cabeça será exaltada sobre a cabeça dos meus inimigos que estão ao meu redor. Por isso, oferecerei sacrifício no seu tabernáculo, ao som de zofar, e cantarei e salmodiarei ao Senhor Jeová. Olha só que coisa magnífica, que coisa maravilhosa a palavra de Deus trazendo, né, e para nós esse ensinamento maravilhoso, né? Aqui é um texto profético, confirmatório, uma profecia a respeito do menino Jesus no templo, né, com 12 anos aí de idade. Então é importante que continuamos aí com esse ensinamento aqui na nossa EBC, Escola Bíblica em Classe, né? Vamos estar aí sempre colocando os ensinamentos da palavra do Senhor para você poder acompanhar conosco, né? E discorrer. Aqui nós vamos passar um pouco, mas você pode discorrer aí todos esses temas que estamos colocando aí e estudar a palavra do Senhor. Hoje, né, em dia, nós temos aí essa oportunidade de poder compartilhar, de estudar a palavra do Senhor Jesus. Então acredito que é um momento oportuno para cada um de nós, né, não desistir, mas estarmos preparando a nossa vida espiritualmente aí, buscando os princípios da palavra do Senhor. Então 3 noites ele dormiu no templo, né, que era a sua casa, pois ele era a arca em carne, o Jesus adolescente. Texto de Isaías, como a gente lemos, né? Texto de Isaías 11, versículo 1 e 2, Provérbios, capítulo de número 3, do 1 ao 5, e Lucas, 2, 42 e 51,
né, dará para nós aí, mostrando para nós uma forma poderosamente, mostrando para nós falando sobre o Jesus ainda na sua infância, né? Isso aqui é muito grandioso, isso aqui é muito maravilhoso para nós poder ter aí essa oportunidade de estudar a palavra do Senhor. Tal era a confiança de seus pais, né? Então veja só a confiança que os seus pais tinham. Tal era o seu comportamento, não lhes dava trabalho, era-lhe sujeito, né? Isso aqui está falando do Jesus adolescente, menino Jesus ainda na sua infância. O Jesus adolescente, no texto de Lucas 2, 41 e 52, temos características naturais próprias da sua personalidade, né? De um adolescente, vista na pessoa de Jesus quando ainda adolescente. Olha que coisa magnífica, né? Isso aqui, nós pais, né? Precisamos pegar esse princípio também, e vós filhos, né? Aprender aqui, não tem nada melhor que aprender com Cristo, o próprio Jesus aí ensinando aí para nós, tanto nós que somos pais, quanto você que é jovem, que está aí nos assistindo, que está aí estudando conosco, pode também tomar esse princípio aí e aprender com o mestre. Os pais não devem deixar o seu filho, primeiro, os pais não devem deixar o seu filho adolescente em casa quando forem à casa de Deus. Isso aqui é muito importante, né? Quando a gente formos para a casa do Senhor, quando a gente formos para uma festa, para um lugar de passeio, é muito importante que nós levamos os nossos filho, principalmente seu filho que está aí na fase de adolescente. Então é muito importante, né? Versículo 41, nós vamos ver aqui que os pais, né, ele levava aí os seus filhos, né? Eles levavam quando ele tinha aquelas festas ali durante, né, ali a Páscoa, ele era levado ao templo, e os filhos, principalmente os filhos varão, era levado, né? Então, pois o adolescente se ofende facilmente. Isso aqui a gente que somos pais temos que ter vigilância, que é uma verdade, né? O adolescente, ele se ofende facilmente, principalmente nos dias que nós estamos vivenciando, né? Então é muito importante que nós vamos disciplinar os nossos filhos no momentos precisos, mas nós temos que dar também a ele total atenção nos momentos familiar, nos momentos que nós viajamos, passeamos, né? Nós temos que estar sempre do lado dele ali como amigo. Então temos que ter isso em mente, temos que agir como amigo com nossos filhos para nos aproximarmos dele cada dia, cada vez mais, né? Porque hoje as coisas acontecem com mais frequência, né? Hoje temos as redes sociais que influenciam bastante, né, os jovens, os adolescentes, né, na questão de jogos e muito mais. E nós que somos pais precisamos estar sempre atentos aos nossos filhos adolescentes, né, para que assim possamos ministrar para ele e mostrar para eles os princípios da palavra do Senhor Jesus. E aqui é a oportunidade, né? Aqui nós aprendemos com o nosso Jesus ainda na adolescência, mostrando para nós, né? Em momento nenhum nós vemos Cristo desrespeitando aqui a sua mãe, né? Mas ele destaca a importância que ele está fazendo a coisa do seu Pai Celestial. Os pais não devem deixar o seu filho adolescente em casa quando forem à casa de Deus ou numa festa especial, né? Os pais devem manter sempre uma postura elevada, exemplar diante de seus filhos adolescentes, né? Nós vemos que subiram a Jerusalém. Ao regressar também, quando regressa de uma festa, né? Nós vemos quando Jesus regressou, quando seus pais regressaram de uma festa, há uma coisa importante também aqui, né? Mas aqui, o menino Jesus, em uma distração, ele ficou na casa, no templo, né? Então, aqui ele ficou, na verdade, na casa do pai. E nessa distração aqui,
é onde nós vemos, onde o Espírito Santo, ele desce ali o espírito de inteligência, e aonde Jesus começa ali a conversar com aqueles doutores da lei, né? Então isso aqui é importante. Hoje na nossa vida é importante que nós dobremos a atenção, né, no momento de distração, né? Aqui nós vemos que a distração ocorreu, mas Jesus ele ficou no templo, mas no dia de hoje o seu filho pode ficar fora, fazendo outras coisas que desagrada ao Senhor Jesus, outras coisas que os seus pais não tenham conhecimento no momento, e isso pode levar à ruína, né? Isso pode danificar aí o conhecimento do seu filho, né? E em muitas coisas na sua vida, tanto sentimental quanto material. Então é muito importante que nós dobramos a atenção sobre os nossos filhos adolescentes, né? Principalmente quando eles saem para visitar um amiguinho, para visitar ir em alguma festa, né? Nós possamos estar em vigilância. Vamos fazer que nem Jó, está sempre orando e intercedendo a Deus, né? Mas interceda antes que as coisas aconteçam, né? Os pais não devem deixar o seu filho adolescente em casa quando forem à casa de Deus. Isso aqui nós já falamos. Isso aqui é muito importante, porque isso vai, né, estimular os nossos filhos, né, a estar aí cultuando. Eles vão vendo aí, aprendendo como cultuar aí ao nosso Deus. Isso aqui é muito importante, né, que nós façamos isso. Em Lucas 2,43, e terminados aqueles dias, tendo eles regressado, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eu soubesse, nem José, nem a sua mãe, né? Então, aqui nós vemos que no finalzinho eles regressaram, e de repente no meio do caminho eles perceberam que Jesus não estava na sua companhia, mas eles acreditavam, né? Eles acreditavam que o menino Jesus estava no meio ali da parentela, né? No meio da parentela, e não se preocuparam muito. Mas quando eles começam a procurar o Jesus, né? Depois de um caminho de um dia, quando eles começam a procurar Jesus que não encontram, aí a preocupação começa a se agravar. E nós vemos que depois de uma caminhada de 3 dias, né, eles encontraram o menino Jesus entre os doutores, ouvindo-lhes e perguntando-lhes. Então olha só a atuação do Espírito Santo, né, na vida de Jesus, a inteligência. Ele estava ali no meio dos doutores, e ele ouvia e perguntava, ele interrogava, né? Não encontraram no meio da parentela. Então eles procuraram no meio dos parentes, mas não encontraram. Por quê? Porque ele não é exclusivo de uma igreja, né? Então se encontrasse no meio dos parentes, eles, né, significa que é uma simbologia que ele seria exclusivo. Mas Jesus não era exclusivo dos parentes. Por quê? Porque ele não pertence a uma determinação, a uma igreja específica, né? Então, eles não encontraram no meio da parentela, né? Nem de conselhos, nem de denominação ou de família especial, né? Jesus, ele veio, né, para todos aqueles que nele creem. Então, a primeira coisa é nós crermos e acreditarmos no Jesus Cristo, Filho de Deus, né, enviado de Deus. Não encontraram entre os desconhecidos, pois sua vereda não é relativa, comorfada, secreta ou conveniente, somente para si mesmo. Ele estava onde então? Ele estava no templo, ao alcance de todos. Ele estava ali se fazendo de discípulo para revelar que era o Mestre. Olha que coisa maravilhosa. E aqui a gente vê no livro de Lucas 2, versículo 46. E aconteceu que depois de 3 dias, acharam-no no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e perguntando-lhes. Então isso aqui é
de antemão nós estamos falando do Jesus adolescente, né? Uma lição maravilhosa que com certeza trará grande bênção para os nossos corações, né? Que você pode, né? Eu coloquei aí o material em escrito, você pode estar meditando, né? Pegando todas as referências na palavra do Senhor Jesus, né? Em nome do Senhor, e possamos continuar, né? Nós vamos continuar com esta lição. No nosso próxima lição aqui na nossa IBC, nós vamos estar falando sobre Nicodemos, o fruto da mensagem na infância. Então, nós vamos estar falando sobre Nicodemos e o fruto da mensagem na infância. Isso aqui é muito importante, que você possa, né, estar nos acompanhando aí na nossa IBC Escola Bíblica em Classe, em nome do Senhor Jesus, compartilhando, né, com os nossos irmãos, amigos, parentes, compartilhando, para que assim possamos, a palavra de Deus, né, possa alcançar mais vida, mais pessoas, e em nome do Senhor Jesus. E não deixe de, no finalzinho aí, se inscrever no nosso canal, deixar um like, em nome do Senhor Jesus, e que Deus possa te abençoar poderosamente. Por hoje ficamos por aqui, até a próxima, em nome de Jesus.